um índice que nunca se viu antes. Em Andradas, os casos de dengue ultrapassam a casa dos 430, assustando toda a população. E este é um bom período para as farmácias da cidade, que nunca venderam tantos repelentes. Com os casos de dengue, a quantidade de repelente vendido aumentou muito, uma média de 70% na venda, 80% na venda de repelente. Eles estão sendo bem mais procurados como uma alternativa, né, no controle aí, para tentar diminuir a incidência da picada. E o repelente é uma boa arma. Além da gente ter os cuidados básicos que a gente sabe, como cuidados com a casa, com calha, caixa de água, outras coisas, o repelente funciona muito bem, principalmente com as crianças, que devem ser bem protegidos, os adultos também. Então, é uma boa arma, a gente tem que fazer uso sim. Apesar de parecer vantajoso para os farmacêuticos, com tanta procura pelos consumidores, surge a dificuldade de encontrar o produto junto aos fornecedores, principalmente aquele que garante proteção em uma média maior de tempo. Apenas algumas marcas estão disponíveis hoje no mercado. Alguns produtos são bem comercializados e nós conseguimos comprar eles normalmente. Mas alguns produtos que variam a concentração aí, existem produtos com concentrações maiores do ativo que repele, eles estão muito difíceis de ser encontrados no mercado para comprar. Todas as farmácias devem hoje estar tendo problema em encontrar. Em função do grande número, do aumento muito grande de casos de dengue em todo o país, nós estamos sim com dificuldade de comprar algumas marcas. Porém, nós temos outras marcas tão boas quanto, que funcionam, que protegem e que a gente está encontrando, está conseguindo comprar. Existem dois componentes que fazem repelir o inseto, né? Um é o DIT, que é a abreviação do dietiltoluamida, e a icaridina. A concentração normalmente padronizada dos repelentes é de 10, 7 até 15%. E existem outros que são a concentração de 20, 35%. É esse componente, essa concentração, que vai fazer com que o repelente faça, né, o seu papel e, ao mesmo tempo, o tempo de duração. A concentração altera no tempo de duração do repelente também. A transmissão da dengue acontece através da picada do mosquito, por isso é tão grande a procura pelo produto capaz de afastar o Aedes aegypti. Mas essa medida complementar de prevenção deve ser adotada com critérios, como, por exemplo, observar a faixa etária indicada e sempre prestar bastante atenção no rótulo. Também vale lembrar os métodos corretos de aplicação em creme ou em spray. A partir de 6 meses de idade, já existem alguns repelentes. Os que são de uso baby, os infantis até 12 anos de idade e depois os de uso adulto. Tem que ser percebido no rótulo. Se ele estiver falando que o uso é a partir de 12 anos, tem que se usar um específico para criança. É no rótulo que vê a concentração de ativos, é no rótulo que a gente percebe se ele é um produto. Existem produtos que são para a família inteira, que são os family, que a gente chama. Eles podem ser usados. Aí é o rótulo que vai distinguir. Mas a maioria é separado. Infantil, para uso até 12 anos, e os de adulto em adulto. A gente orienta tanto o aerosol quanto a loção. A loção, como deve ser usada na pele, e tem que se passar até sumir toda a pele. Não pode ficar, aparecer o produto, ele tem que ser totalmente absorvido. O aerosol a gente orienta para ter uma distância mínima de 15 centímetros e aplicar sobre toda a pele. Não pode passar o repelente toda hora. O repelente tem que ser usado a cada 2 horas, esse de concentração de DIT ou icaridina numa média de 15% a 10%, e os que são de concentração de 35%, 10 horas para reutilizar. Algumas pessoas estão optando pelo uso de produtos caseiros, alguns feitos à base de citronela, que é planta medicinal muito utilizada como repelente para insetos. De acordo com a farmacêutica Beatriz, eles até podem ser eficazes, mas exigem atenção para não causar problemas de saúde. A citronela não é comprovada pelo seu efeito, né? Ela é uma planta, admite-se que ela tem facilidade de repelir, mas normalmente não é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, principalmente por causa da toxicidade, que a citronela não deixa de ser tóxica.
O pessoal está colocando citronela em umidificador, colocando óleo de cravo em umidificador. Eles são tóxicos, eles podem dar reações alérgicas exageradas, eles podem dar queimadura. O óleo de cravo esfregado na pele, ele pode queimar a pele. Então tem que tomar muito cuidado do uso desses domésticos.